carregam sobre si traumas de infância, carregam sobre si muitos estilos de maldade. Nesta noite o Senhor transformou os Gideões, missionários da última hora, num centro de reabilitação. Se prepare, porque o casamento destruído por qualquer tipo de espírito maligno, Deus, que tenha sido adorado, será hoje rompido e o Senhor devolverá para ti. Eu profetizo que se tem algum espírito maligno roubando as suas finanças, ele vai ter que devolver cada centavo que lhe foi tirado. Eu profetizo que se há algum demônio atormentando o seu filho na escola, atormentando o seu filho com as drogas, hoje esse demônio vai ser nocauteado pelo poder da glória do Senhor. Para isso, eu preciso que este público levante as mãos para o céu e glorifiquem ao Rei. O que fazer? O que fazer com estes seres? Precisamos reescrever a história. Precisamos recontar. Precisamos reconstruir o alicerce. Voltarmos do começo. Voltarmos onde foi que perdemos essa estrutura e nos reabilitarmos. Acotovele o seu irmão, diga para ele: aperte o cinto. Diga: porque vamos viajar. Diga para ele: no tempo. Quem crê que isso é verdade, dê mais um grito de glória a Deus. Para entendermos qual é a autoridade que o Senhor tem nos dado sobre os demônios, que cegam o entendimento dos homens. Antes de atingirmos os homens cegos, temos que atingir estes espíritos. Para entendermos quais são a função deles, devemos voltar no tempo da Bíblia Sagrada, para dizermos a vocês o que é que Deus disse acerca deles. Para entendermos isso, eu lhe convido agora a se projetar comigo lá antes do livro do Gênesis, antes de Gênesis 1 e 1. Quando o meu Senhor, o Deus da glória, imortal e imarcessível, tendo na sua mão autoridade para fazer tudo e todas as coisas, pensou em construir um universo perfeitamente organizado. Entramos em Gênesis 1 e 1 e o Senhor disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Gênesis 1 e 2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, temos uma infinidade de séculos, de milênios, de anos que nós não podemos contar. Anos esses catalogados já pela ciência, que através do fósforo 14 consegue provar ao homem que animais existiram neste mundo, que outros seres habitaram sobre esta terra há milhares e milhares de anos. Os fósseis estão aí. Eu não posso dizer à comunidade evangélica do século 21, aos jovens que estudam em universidade, que a ciência é mentirosa. Não posso dizer que o pterodátilo não existiu, que o tiranossauro rex também não existiu. Eles existiram em um outro tempo, um tempo que a Bíblia Sagrada nos omite, um tempo que o Senhor achou por bem não deixar ele escrito, porque logo em Gênesis 1 e 2 nós encontramos uma fase já de derrota na terra, porque a terra que fora criada em Gênesis 1 e 1, agora em Gênesis 1 e 2 está destruída, ela está sem forma e está vazia. No original diz que a terra estava um caos, e o meu Deus não criou caos, o meu Deus não criou uma terra sem sentido, não criou algo destruído, que estava congelado, fria e na escuridão. Deus fez com propósito a terra. Isaías 45 e 18 diz: o Senhor não fez a terra para ser vazia, o Senhor a fez para a obra do seu coração. Eu começo a entender aqui, senhoras e senhores, que entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 há uma infinidade no tempo, que nós só podemos entender se crermos, se transportarmos a nossa alma para os belos dias da criação do meu Deus. E eu lhe convido a fazer isso agora. No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus no plural. Paulo diz que conhecia um homem que fora até o terceiro céu. Eu assim transfiro esta palavra de Paulo para a mensagem que estou pregando. 3 céus existem pelo que nós entendemos. O céu atmosférico, onde nós podemos ver o oxigênio, ou podemos sentir o oxigênio. Segundo céu, o céu cósmico, onde estão as estrelas, as galáxias, as nebulosas. Terceiro céu, céu imarcessível da graça e da glória de Deus. Céu para um dia onde nós todos haveremos de ir e haveremos de entrar pelos portões que foram abertos por Jesus Cristo. Quem tem certeza de que vai para lá, dê um grito de glória a Deus aí. Pois bem,
A minha Bíblia diz céus no plural, mas diz terra no singular. O Senhor fez uma terra, e esta terra com certeza era perfeita, era bela, porque tudo que Deus faz é perfeito e é belo. Mas alguma coisa aconteceu na esfera da criação, que fez com que esta terra ficasse sem beleza, ficasse sem construção, ficasse destruída, ficasse vazia, ficasse sem inspiração. E é aqui que entra o raciocínio deste jovem pregador. E peço aos meus professores e mestres aqui que me ajudem em oração agora, porque vamos trilhar um caminho que nós não aprendemos em teologia, entendemos pelo Espírito e por revelação. Quando Deus criou os céus, Ele criou primeiramente o seu exército celeste, um exército imortal, um exército metafísico, um exército que, se Deus abrisse os nossos olhos hoje, veríamos eles todos aqui. A minha Bíblia diz que quando um crente se levanta para andar, o anjo do Senhor vai junto com ele, acampa ao seu redor. Se cada crente aqui tem um anjo que acampa ao seu redor, deve ter sobre os céus de Camboriú hoje pelo menos 150 mil anjos só esperando você caminhar, para poder caminhar do seu lado. Eu creio nisso. Amados, agora caminhem dentro deste pensamento e construa ele comigo. O céu está perfeito, e o Senhor resolve fazer agora uma criatura diferente, uma criatura bela, mais bela do que todos os demais anjos. Ezequiel capítulo 28, leia na sua casa, e você vai ver o que é que Deus, um ser que tem dificuldades em tecer comentários e elogios, tecendo não um, não dois, mas vários comentários acerca daquilo que ele chamou de estrela da alva. O Senhor criou Lúcifer, a estrela da alva, aquele que brilhava e resplandecia com a sua graça e com a sua glória. E pelo que eu entendo no livro de Ezequiel 28 e no verso 14, passe por lá depois e veja, eu entendi que no dia em que Deus criou Lúcifer, Ele criou a música. No dia em que Deus criou Lúcifer, Ele criou os primeiros instrumentos musicais, porque está escrito que em ti foram feitos os pífaros, em ti foram feitas as obras dos tambores, no dia em que foste criado. Eu tentei imaginar Lúcifer. A Bíblia diz que as suas roupas, Reuel, eram coladas, de Djalma Furquim, de pedras preciosas. Entenda de forma espiritual isso, ou de forma material, deixa a sua mente devagar agora. Eu quero que você imagine um ser. A Bíblia diz que os instrumentos, a música, fora criado dentro dele. Eu penso que cada vez que ele se locomovia, sons saíam de dentro dele. Cada vez que ele caminhava, barulho de tambores e pífaros cantando saíam diante dele. E Deus é um ser que é apaixonado por música, e cá para nós, isso nós herdamos dele. Você consegue imaginar a sua vida sem música? Consegue imaginar a sua existência sem música? Consegue imaginar um culto só com pregação? Consegue imaginar você fazendo uma viagem de carro só ouvindo um pregador ou comentando? Amado, a nossa vida precisa de música, porque o céu precisa de música. E Lúcifer era o maestro de todo este coral, e ele era tão belo, era tão forte, que recebeu de Deus um presente. Isto não diz a Bíblia, digo eu com os meus pensamentos. Quando Deus fez a terra de Gênesis 1:1, o Senhor a fez para ser um conservatório. Eu penso que era nesta terra que Lúcifer descia com os anjos. A terça parte deles, este era o número do coral do Senhor. A terça parte dos anjos criados estavam com ele neste conservatório, e aqui ele ensinava as músicas, ele cantava com eles. Por isso que a Bíblia diz em Ezequiel, era este o varão que pisava sobre pedras afogueadas, que caminhava sobre pedras preciosas. Sendo este lugar aqui, pastor, como é que o senhor chegou a esta conclusão? Já vou lhe dizer. Eu penso que este conservatório era na terra, porque a terra havia sido criada com este propósito. Era um reino estritamente mineral. Estando ele aqui, foi exatamente aqui que ele arquitetou o projeto para tentar se rebelar contra Deus. Porque Isaías capítulo 13 e verso 14, ou vice-versa, está escrito assim: e tu, Lúcifer, dizias no teu coração, eu subirei ao alto, eu subirei acima das estrelas, eu subirei e colocarei o meu trono acima do teu. Entenda comigo de maneira inteligente, crente, quem sobe é porque está embaixo. Lúcifer havia arquitetado esse projeto aqui com os seus demônios, e ele disse: agora eu subirei ao céu, e acima das estrelas, acima de Deus, exaltarei o meu trono. Foi aí que ele disse o versículo seguinte, diz assim: porque eu serei semelhante ao Altíssimo. O que eu vou dizer agora, você pode crer como pode não crer, não é heresia, mas é muito interessante. Eu creio que foi exatamente no dia em que Lúcifer se revoltou contra Deus e foi tentar lutar contra ele, quando ele diz:
diz: eu serei semelhante ao Altíssimo, que Deus cria o arcanjo Miguel, porque o nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Foi a resposta de Deus para Lúcifer. Lúcifer diz: eu serei semelhante a Deus, e Deus cria um anjo com espada de fogo na mão. Vai lá, Miguel, e mostra para ele que não tem ninguém semelhante a mim.